Algo foi dito após a ressurreição que nunca deveria ter sido revelado ao mundo. Não está escrito nos livros que lhe foram dados, não foi ensinado nas igrejas, não foi traduzido até agora. Antes de morrer, um monge etíope idoso puxou seu aluno para perto e sussurrou algo que havia sido transmitido por gerações dentro das paredes de pedra de um mosteiro na montanha. O que Jesus disse após a ressurreição nunca deveria ter saído daquele lugar, mas chegará o momento em que o mundo precisará disso. Não havia câmeras, nem registros, nem testemunhas do lado de fora daquela sala. Mas as palavras que ele protegia, essas existem. Por quase 2000 anos, a história que a maioria das pessoas ouviu termina no túmulo vazio. A pedra rola para longe, o corpo desaparece e então nada. Silêncio. Como se a parte mais importante da história tivesse sido cortada. Mas esse final nunca foi toda uma verdade. Escondido nas profundezas dos mosteiros das terras altas da Etiópia. Protegido por monges que dedicaram suas vidas ao segredo, existe um relato completamente diferente. Um relato que não apenas descreve o que aconteceu após a ressurreição, mas revela o que Jesus realmente disse. O que ele advertiu. O que ele revelou durante os 40 dias após a sua ressurreição. Dias que a história quase não menciona. Mas talvez os mais importantes de todos. Isso não é um boato. Isso não é uma teoria. Isto está escrito dentro de uma Bíblia antiga de 81 livros. Uma versão das Escrituras que o resto do mundo nunca deveria ter lido. Um texto preservado em isolamento intocado e inalterado, com mais livros do que as Bíblias protestante e católica juntas. E dentro dessas páginas perdidas está um relato de ressurreição tão direto, tão específico e tão perturbador que precisou ser mantido em segredo. Hoje vamos explorá-lo. Então, antes de revelarmos o que o monge confessou em seus momentos finais, curta e inscreva-se, porque o que você está prestes a ouvir nunca foi destinado ao público. E há razões pelas quais eles não querem que você saiba disso. Para entender o que aquele monge estava protegendo primeiro, é preciso compreender o quão diferente a Bíblia etíope realmente é. A maioria das pessoas cresce acreditando que a Bíblia é fixa, final e intocável, como se tivesse caído do céu em sua forma atual. Mas a Igreja Ortodoxa Etíope nunca concordou com essa versão da história. E eles têm provas para demonstrar isso. Enquanto a Bíblia ocidental foi padronizada em 66 livros, a Etiópia preservou 81 livros como Enoque, Jubileus e Macabeus, textos usados pelos primeiros cristãos reverenciados pelas antigas comunidades judaicas e posteriormente discretamente descartados do cânone ocidental. Durante séculos, estudiosos ocidentais os rejeitaram como mitos, falsificações ou distrações perigosas. Então a ciência entrou em cena. A datação por radiocarbono dos evangelhos de Garima, descobertos dentro de um mosteiro etíope, confirmou que foram escritos entre 330 e 650 da ACC, tornando-os os manuscritos cristãos ilustrados mais antigos já encontrados na Terra. Enquanto a Europa vivia a Idade das Trevas, monges etíopes preservavam o código-fonte original do cristianismo intocado, não editado e não aprovado por Roma. E o conteúdo desses livros extras não é uma leitura leve para uma manhã de domingo. O livro de Enoque não apenas afirma que a humanidade pecou antes do dilúvio, mas explica o porquê. O livro descreve uma brecha cósmica, 200 anjos vigilantes que desceram à Terra, tomaram esposas humanas e geraram seres híbridos chamados Néfilins. Gigantes que consumiram os recursos do mundo e desencadearam o caos na civilização. O livro menciona nomes como Semiasa Azazel e Baraquiel. Diz que esses seres ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos como fabricação de armas, sedução, astrologia, coisas que nunca deveriam ter sido reveladas. Isso não foi simples desobediência. Foi uma transferência de poder não autorizada. É exatamente por isso que Roma rejeitou essa prática. O mundo que Enoque descreve é caótico, indomável e impossível de controlar por meio da religião institucional. Por isso foi removido. A Etiópia o manteve.
E Enoque, por mais impactante que seja, foi apenas o ato de abertura. Porque o verdadeiro choque é aquilo sobre o qual aquele monge sussurrava em seu leito de morte é um texto chamado Mashafakidan, o livro da aliança. E o que está escrito nele reescreve tudo o que você pensava saber sobre a ressurreição. O que Jesus disse durante os 40 dias no Evangelho de Lucas. O período entre a ressurreição e a ascensão é abordado em poucos versículos. Jesus aparece, abençoa os discípulos e ascende aos céus. 40 dias condensados em um parágrafo. Mas no Mashafakidan etíope, esses 40 dias são o evento principal. De acordo com esse texto, o Cristo ressuscitado não apenas consola seus discípulos. Ele os reúne com urgência como um general, dando as últimas instruções antes de deixar o campo de batalha e começa a ensinar-lhes coisas que nunca foram registradas em nenhum evangelho ocidental. Ele começa com um alerta sobre o mundo material. Ele o chama de campo de atuação de uma força enganosa, uma construtora de sombras, uma entidade que usa riqueza, status e poder para manter os seres humanos espiritualmente cegos. E então ele diz algo que deveria ter sido a frase mais famosa de toda a história cristã. Não construam templos de pedra, pois a pedra se desmoronará. Construam o templo do coração, pois ele é eterno. No contexto deste texto, isso não é uma metáfora. É uma ordem direta. Ele os está advertindo explicitamente contra a religião organizada. Ele prevê que os homens usarão longas vestes e invocarão seu nome para acumular ouro. Ele adverte contra um futuro império que tomará sua cruz e a transformará em espada. A especificidade disso é o que mais perturba os estudiosos. A impressão que fica é que ele está daqui a 2000 anos observando as cruzadas, a Inquisição e os teleevangelistas lotando arenas enquanto os pobres passam fome do lado de fora. Ele lhes diz claramente que o verdadeiro crente deve ser um estranho aos sistemas humanos. Mas o alerta não para por aí. Ele introduz algo que soa quase científico na forma como descreve a alma humana. Ele diz que todo ser humano tem 2 ventos soprando através dele simultaneamente: o vento da vida e o vento do erro. E o vento do erro, explica ele, não se resume a más intenções ou pensamentos pecaminosos. Ele o descreve como um parasita com pontos de entrada específicos. Entra pela ganância, entra pelos olhos quando olham para o que não deveriam. Entra pela boca quando proferem enganos. E uma vez que se instala, não apenas piora a situação, como também calcifica o coração. Transforma um ser humano vivo e respirando no que ele chama diretamente de um túmulo ambulante. Pense nessa expressão por um momento. Um túmulo ambulante. Uma pessoa que come, dorme e trabalha. Mexe no celular, mas cuja vida interior já esfriou. Um zumbi espiritual. Ele não estava descrevendo ficção. Estava descrevendo uma condição que acreditava já estar se espalhando. E então ele lhes oferece o antídoto. Não um sacramento, não um ritual. Não uma oferta financeira a um templo. Ele chama isso de gnose, conhecimento. Conhecimento direto, interno e pessoal da verdade. Ele os ensina a observar seus próprios pensamentos, da mesma forma que um guarda observa os portões de uma cidade, prestando atenção em quem entra e em quem sai. E então ele diz a frase que teria desmantelado toda a estrutura da religião institucional se tivesse sido amplamente divulgada. Ele diz: o reino dos céus está literalmente dentro do corpo humano oculto, no silêncio entre os pensamentos. É por isso que esse texto teve que ser suprimido. Se a pessoa comum no Império Romano acreditasse que Deus vivia dentro dela, deixaria de pagar impostos ao templo. Eles deixariam de temer o bispo. Deixariam de precisar de uma instituição como intermediária com o divino. Tornar-se-iam, na linguagem do império, completamente incontroláveis. Mas Jesus não se limitou à instrução espiritual. Ele também disse coisas que séculos depois a ciência moderna confirmaria discretamente. A ciência escondida em textos antigos. O livro da Aliança contém detalhes cosmológicos que, durante a maior parte da história,
foram descartados como absurdos poéticos. Ele fala dos depósitos de neve e dos portões dos ventos, descrevendo o clima como algo que se move por canais estruturados e segue caminhos invisíveis pelo planeta. Durante séculos, isso soou como mitologia. A meteorologia moderna agora confirma que os padrões climáticos globais se deslocam em rios atmosféricos definidos, verdadeiros rios de vento que circulam a Terra em grandes altitudes. Como um texto de 2000 anos atrás faz referência à dinâmica atmosférica do planeta, ele também fala de um grande abismo de água escondido sob a superfície da Terra, novamente descartado como simbolismo. Até 2014, quando cientistas anunciaram a descoberta de um enorme reservatório de água aprisionado dentro da rocha Ringwoodita nas profundezas do manto terrestre, contendo mais água do que todos os oceanos da superfície do planeta juntos. O abismo era real. A Bíblia etíope estava certa. E se esses textos estivessem corretos sobre a água abaixo de nós e os rios de vento acima de nós, a pergunta que logicamente se segue é impossível de ignorar. Sobre o que mais eles estavam certos. Ele também deixou aos discípulos algo mais do que palavras. Segundo o Machafaquedus, ele compartilhava uma prática específica, uma disciplina secreta, conhecida apenas por aqueles do círculo íntimo, que envolvia o controle deliberado da respiração e a direção focada do pensamento. A descrição é praticamente idêntica às práticas contemplativas avançadas documentadas na Índia, no Tibete e nas tradições orientais. Isso se conecta a uma das teorias mais persistentes na arqueologia bíblica, de que Jesus passou seus chamados anos perdidos. O intervalo entre os 12 e os 30 anos que os evangelhos nunca explicam estudando nos mosteiros da Índia ou nos centros de aprendizado do Tibete. Os ensinamentos registrados na Bíblia etíope são surpreendentemente orientais. Conceitos que lembram karma, reencarnação e centros de energia internos estão todos presentes, todos formulados na linguagem antiga do texto. E então ele diz a frase que une tudo, a frase que os monges vêm memorizando e protegendo há 2000 anos. Ele olha para seus discípulos e lhes diz: a escuridão virá e usará meu rosto. Usará meu rosto. Ele não os está alertando sobre um monstro óbvio. Ele os está alertando sobre um engano tão sofisticado que se pareceria exatamente com ele. Pronunciaria seu nome, carregaria sua cruz, construiria catedrais em sua homenagem e seria o instrumento preciso da destruição espiritual que ele passou a vida combatendo. O anticristo neste texto não chega como um vilão. Ele chega como um salvador. E os monges etíopes que guardavam essa passagem acreditavam com absoluta convicção que não se tratava de uma profecia futura. Era a descrição de algo que já estava em curso. E a prova de que a Etiópia levou tudo isso a sério não se encontra apenas em manuscritos. Está esculpida na própria paisagem a Arca da Aliança. Não se pode contar essa história sem abordar o objeto mais poderoso da história bíblica e a reivindicação muito específica da Etiópia sobre ela. Enquanto Hollywood colocaria a Arca da Aliança em um depósito do governo no Novo México, a Etiópia mantém há 3000 anos sem hesitar a crença de que a Arca está aqui, trancada dentro da igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, na antiga cidade de Axum. E isso não é mera lenda cultural. Essa afirmação é o pilar central da civilização etíope. A história começa com a rainha de Sabá. Ela viaja para Jerusalém, encontra o rei Salomão e retorna à Etiópia levando consigo seu filho, Menelik I. Anos depois, um Menelik já adulto visita seu pai. Salomão lhe oferece o trono de Israel. Menelik recusa, mas não sai de mãos vazias. De acordo com o Quebra-Nagast, a crônica real da Etiópia, Menelik e seus companheiros executaram o que talvez seja o maior roubo da história, substituindo a Arca da Aliança no Santo dos Santos por uma réplica e levando silenciosamente a original de volta para a África. As descrições bíblicas da Arca não são as de um objeto religioso decorativo. Elas descrevem algo que incinerava exércitos, matava pessoas se a tocassem incorretamente
e liberava fogo que não podia ser explicado pela natureza. Os efeitos, quando lidos em detalhes, soam desconfortavelmente próximos à exposição à radiação, razão pela qual o que acontece hoje com o guardião da arca é tão difícil de ignorar. Apenas um homem por vez exerce o papel de guardião. Ele é escolhido, entra na capela e nunca mais sai dela pelo resto da vida. Visitantes que observaram esses guardiões ao longo dos anos relatam um padrão consistente de deterioração da visão catarata-pele, que empalidece com o tempo e morte prematura. Esses não são sintomas de devoção espiritual. São sintomas de exposição prolongada a algo que emite energia. Se a arca for simplesmente uma caixa de madeira revestida de ouro, nada disso faz sentido. E impérios ao longo da história perceberam isso. Os Cavaleiros Templários viajaram para a Etiópia no século XII, especificamente em busca dela. Seus símbolos esculpidos ainda existem dentro das igrejas de pedra de Lalibela. Eles não procuravam um artefato religioso. Procuravam uma fonte de poder. A Etiópia resistiu. E a Etiópia, diferentemente de todas as nações africanas, nunca foi colonizada. Quando a Itália invadiu com armas modernas em 1896, foi derrotada na Batalha de Adwa. Os habitantes locais falam de uma luz no campo de batalha que mudou o rumo da guerra. A história registra o fato como um milagre militar. Os etíopes, porém, se lembram dele de forma diferente. E em nenhum lugar, o antigo poder da Etiópia se torna mais fisicamente inegável do que nas igrejas de Lalibela. No século XII, o rei Lalibela não encomendou a construção de 11 igrejas. Ele encomendou a sua escavação, porque essas igrejas não foram construídas a partir do solo. Elas foram esculpidas na rocha vulcânica sólida. Catedrais inteiras com janelas, portas, colunas, câmaras internas e sofisticados sistemas de drenagem, tudo talhado em um único bloco contínuo de pedra. Esta não é uma técnica que tolera erros. Não se pode desfazer um corte errado. Não se pode remendar uma coluna rachada. Cada decisão precisa ser correta na primeira tentativa. O que significa que toda a estrutura tridimensional de cada igreja teve que ser perfeitamente visualizada antes que um único cinzel tocasse a rocha. Engenheiros estruturais modernos estudaram essas construções e chegaram a uma conclusão profundamente perturbadora. Esculpir todas as 11 igrejas usando ferramentas manuais da época exigiria aproximadamente 40 mil trabalhadores qualificados e mais de um século de trabalho contínuo. O projeto tem um prazo de 24 anos. E há outro problema. As milhões de toneladas de rocha vulcânica removidas durante a escavação simplesmente não estão mais lá. Nenhum campo de detritos, nenhum depósito de rejeitos, nenhuma evidência de para onde foi parar. Os monges sempre tiveram uma explicação: trabalhadores humanos esculpiam durante o dia. À noite, anjos desciam e continuavam o trabalho movendo-se 2 vezes mais rápido, usando o que os relatos antigos descrevem como ferramentas de luz que atravessam rocha sólida sem atrito. Ferramentas de luz. Em 2024, chamaríamos isso de energia direcionada, tecnologia laser. A ideia já não é tão absurda quanto parecia. Alguns pesquisadores sugerem que a Arca da Aliança, que a tradição etíope coloca em uso ativo durante esse período, pode ter servido como fonte de energia. Relatos de outras culturas antigas, incluindo as da Mesoamérica e do Egito, fazem referência a métodos de amolecimento de pedra usando frequências acústicas ou processos químicos específicos. Se tal tecnologia existisse na Etiópia, explicaria completamente Lalibela. A mais famosa das 11 igrejas é a Igreja de São Jorge. Ela tem a forma de uma cruz perfeita, esculpida diretamente na terra, até que o telhado fique ao nível do solo. Você fica de pé acima dela e olha para dentro. A geometria é impecável. O sistema de drenagem escavado na sua base manteve o interior seco durante 800 anos de cheias sazonais. Só essa engenharia já seria notável para uma equipe de construção moderna, no século XII. É quase inexplicável.
Por baixo de todo o complexo, estende-se uma rede de túneis completamente escuros. Os candidatos ao sacerdócio são enviados sozinhos para esses túneis na escuridão total, para se orientarem pelo tato e pelos cânticos sonoros. É um ritual de privação sensorial construído em pedra. A teologia do Livro da Aliança permeia minha arquitetura. É preciso atravessar a escuridão antes de alcançar a luz. Recentemente, escaneamentos a laser 3D do local revelaram câmaras ocas sob os pisos que não foram abertas em 8 séculos. Os sacerdotes dizem que esses espaços contêm o tesouro dos santos manuscritos de ouro e talvez as ferramentas usadas na construção original. Ninguém tem permissão para abri-los. O rei Lalibela passou um tempo em Jerusalém antes da cidade ser sitiada. Sua visão era construir uma nova Jerusalém na África, além do alcance da conquista, além da política do império. Ele deu o nome de Rio Jordão ao rio que atravessa a cidade. Ele esculpiu a estrela de Davi e a cruz cristã, e a antiga suástica solar, um símbolo do sol que antecede a corrupção nazista em milhares de anos, tudo nas mesmas paredes. Ele estava construindo uma fusão, uma preservação de tudo o que é sagrado, de todas as perspectivas, codificado em pedra que duraria para sempre. Enquanto as catedrais europeias eram arrasadas por bombardeios durante as guerras mundiais, Lalibela permaneceu intacta. Ela ainda está de pé hoje, mas Lalibela aarca os 81 livros. Todos apontam para uma coisa só: uma linhagem, a linhagem oculta. No cristianismo ocidental, Jesus está sozinho, sem descendentes, sem linhagem familiar contínua. A história termina na cruz e recomeça no céu. Mas na Etiópia, essa ideia é culturalmente incompreensível. A família não é periférica à identidade. A família é a própria identidade. A dinastia salomônica da Etiópia governou por quase 3.000 anos, de aproximadamente 900 a.C. até 1974. Uma linhagem real ininterrupta. O último imperador, Haile Selassie, foi o 225º governante dessa linhagem. Oficialmente intitulado o Leão Conquistador da tribo de Judá. Isso não é uma homenagem poética. Trata-se de uma alegação legal, genealógica e teológica, uma linha direta até o próprio rei Davi. Ao seguir essa linhagem cuidadosamente, percebe-se que ela não apenas conecta a Etiópia ao Antigo Testamento. Isso cria uma sobreposição genealógica com o Novo Testamento, que a teologia ocidental tradicional não consegue abordar de forma confortável. Se Maria, a mãe de Jesus, pertencia à casa de Davi e a dinastia real da Etiópia traçava a mesma linhagem sanguínea por milênios, então a conexão entre a Etiópia e Cristo não era teológica. Era familiar, literal meant familiar. É por isso que o rastafarianismo, nascido no início do século XX, identificou Haile Selassie como o Messias que retornou. O livro do Apocalipse descreve o leão que retorna da tribo de Judá. Selassie ostentava exatamente esse título. Ele nunca reivindicou a divindade, mas compreendeu com total clareza o significado daquela ancestralidade. Então a genética moderna entrou na conversa. Estudos de DNA em populações etíopes identificaram marcadores genéticos antigos do Levante, especificamente da região dos atuais Israel e Síria, datando de aproximadamente 3.000 anos atrás. Uma migração real. Pessoas reais que de fato se deslocaram de Jerusalém para a Etiópia, não em lendas, mas na biologia. As tradições orais revelaram-se história genética. Isso também explica por que o cristianismo etíope parece tão fundamentalmente diferente de sua contraparte ocidental. O sábado era observado. A circuncisão era realizada no 8º dia. Leis dietéticas detalhadas eram observadas. A igreja etíope não adotou as práticas judaicas. Ela nunca as abandonou, porque nunca esteve completamente separada delas. O que faz com que a ideia mais radical de toda essa história de repente e desconfortavelmente mereça ser considerada.
Se Jesus sobreviveu à crucificação, como certos textos antigos sugerem discretamente, e se ele precisava desaparecer para um lugar completamente seguro, que lugar melhor do que um reino governado por sua própria linhagem, uma nação que já havia provado que protegeria coisas sagradas com a própria vida? Nas remotas terras altas da Etiópia, as tradições orais transmitidas de geração em geração falam de um misterioso professor que chegou do norte, um curandeiro. Um homem de extraordinária paz, que falava de uma maneira que as pessoas nunca tinham ouvido antes. Eles não o chamam de Jesus. Chamam-no de o Mestre Justo. E ninguém em todos os séculos que se seguiram conseguiu explicar quem ele era. Como dizem os monges da Etiópia, o Ocidente tem a água, nós temos o poço. E agora, após 2000 anos de silêncio, o poço está finalmente sendo aberto. Por que agora? Faça a si mesmo uma pergunta que a maioria das pessoas não pensou em fazer. Por que agora? Por que esses textos estão repentinamente por toda parte, depois de sobreviverem em quase total segredo por 2 milênios? Durante séculos, esses manuscritos permaneceram em mosteiros, nas montanhas envoltos em pele de cabra e guardados por homens que fizeram juramentos perpétuos de protegê-los. Sobreviveram a danos causados por insetos, invasões militares, mudanças de regime e ao colapso de impérios. Os monges que os guardavam não mantinham uma biblioteca, mantinham um selo. E então, em apenas alguns anos, tudo se rompe. Traduções não autorizadas começam a circular online. O algoritmo as amplifica. Milhões de pessoas que nunca tinham ouvido falar do Machafaquedan estão de repente assistindo a vídeos sobre o assunto entre as notícias e navegando nas redes sociais. Você está assistindo a um agora mesmo. Isso não é por acaso. A interpretação mais extrema dos próprios textos etíopes oferece uma explicação arrepiante. O Machafaquedan descreve o fim dos tempos como uma era de teias de ilusão. Na língua ge'ez original, a descrição se traduz como um mundo hiperconectado, mas fundamentalmente falso, onde as pessoas se comunicam sem vozes físicas e percebem sem olhos físicos. Um mundo que é só sinal e nenhuma verdade. Leia isso novamente devagar. E me diga se não descreve a internet, as redes sociais e os estágios iniciais da inteligência artificial com uma precisão perturbadora. A teoria é a seguinte: os monges etíopes não estavam simplesmente preservando as escrituras. Eles estavam guardando um manual de emergência, um conjunto de instruções especificamente projetado para ser divulgado em um momento crucial da história da humanidade. E a condição que desencadeou isso foi exatamente o mundo em que vivemos agora. A profecia afirma que quando a humanidade se perde em realidades fabricadas, a verdade oculta precisa ser revelada para quebrar a ilusão. Veja onde estamos. A confiança nos governos desmoronou. A confiança na mídia desmoronou. A fé na religião organizada está declinando a uma velocidade histórica. As pessoas não estão com fome no sentido convencional. Elas anseiam por algo que não conseguem nomear. Uma conexão direta com algo real, algo sem intermediários, algo que não exija uma instituição entre elas e a verdade. É precisamente isso que esses textos oferecem. E é precisamente por isso que se espalham da maneira que se espalham. O Concílio de Niceia, em 325 d.C., que padronizou o cânone bíblico ocidental, não se limitou a simplificar as escrituras para um público mais amplo. De acordo com a lógica implícita nos textos etíopes, realizou um desarmamento direcionado. Os livros que foram removidos não foram removidos por serem historicamente não confiáveis. Eles foram removidos porque descreviam os seres humanos como agentes poderosos e espiritualmente autônomos em um conflito cósmico. Seres com acesso ao conhecimento direto de Deus que não exigiam intermediários sacerdotais. Ao remover esses livros, a instituição removeu a armadura do leitor. A Etiópia nunca aceitou essa remoção. Eles mantiveram o texto completo, enquanto o resto do mundo recebeu a versão editada. E algumas seções dos manuscritos não parecem teologia. Parecem física.
Pesquisadores identificaram passagens que descrevem o que hoje reconheceríamos como levitação acústica, a manipulação da matéria física, por meio de frequências sonoras, direcionadas com precisão. Observe Lalibela. Observe o que foi construído. Observe o que as lendas dizem sobre como foi construído. Se você substituir a palavra anjos pela expressão tecnologia acústica avançada, de repente nada nessas igrejas se torna inexplicável. Se esses sistemas estão documentados no Livro da Aliança e se as traduções atuais estão começando a revelar como eles funcionavam, então isso não é simplesmente um despertar religioso. É o retorno de uma ciência pré-diluviana que foi deliberadamente ocultada. Então aqui está uma pergunta que deve ficar com você muito depois do fim deste vídeo: se as instituições mais poderosas da história editaram o passado para manter o controle sobre o presente. O que mais ainda está sendo escondido? E se um monge etíope idoso, na última noite de sua vida, escolheu revelar um segredo que guardou por décadas? O que isso nos diz sobre a urgência da verdade? O segredo foi rompido. Os textos foram divulgados. A única questão que resta é se o mundo está pronto para lê-los. Se isso despertar algo em sua mente, curta e inscreva-se. Porque há muito mais dessa história que nunca foi contada. E o próximo capítulo é ainda mais profundo.